como é que as democracias realmente mudam? Será que é sempre com um grande estrondo, um terremoto político que vira tudo de cabeça para baixo? Ou será que é mais parecido com uma árvore a crescer, sabe? Um processo lento, contínuo, quase invisível no dia a dia. Essa pergunta é absolutamente central, porque a forma como a gente responde a ela muda completamente o jeito como olhamos para o nosso presente e, claro, para o futuro que estamos a construir. E é aqui que o dilema se instala. A mudança a sério, aquela que fica para a história, só acontece quando tudo explode em crises gigantescas que nos obrigam a começar do zero? Ou, pelo contrário, as transformações mais profundas são aquelas graduais, que se vão adaptando e que se apoiam nas raízes do que já existia? Bem, para nos ajudar a pensar nisso, o nosso percurso hoje vai ser este. Primeiro, vamos entender esse debate entre ruptura e continuidade, depois vamos mergulhar na lógica da crise e, em seguida, nas raízes da estabilidade. A seguir, vamos trazer uma ideia nova sobre o tempo, juntar tudo num novo modelo e, no final, vamos ver o que a gente pode tirar disso tudo para os dias de hoje. Vamos lá? Ok. Primeiro ponto da agenda. No fundo, tudo se resume a este grande debate. O que é que realmente faz a história andar para a frente? E para esta pergunta existem basicamente duas respostas que não podiam ser mais diferentes uma da outra. De um lado do ringue, a gente tem a visão da ruptura. A ideia de que a mudança de verdade é sísmica, sabe? Acontece em momentos de crise profunda, revoluções que partem tudo. Do outro lado, temos a visão da adaptação, que diz que a mudança é mais orgânica, é um crescimento gradual, enraizado naquilo que já existe, nas instituições que vão evoluindo aos poucos. Vamos aprofundar um pouco essa primeira visão, a da crise. E a grande defensora desta ideia, uma referência incontornável, é a socióloga Theda Skocpol. O argumento dela é fortíssimo. O conceito central do Skocpol é o determinismo estrutural. E olha, essa ideia é bem radical. Ela diz que as grandes revoluções não acontecem porque um grupo de pessoas geniais as planeou. Não. Elas acontecem porque as estruturas, o sistema em si, está a ruir por dentro. Pensa num prédio com as fundações danificadas. A certa altura, o colapso é quase inevitável. Não importa o que as pessoas lá dentro façam. Para Skocpol, as nossas escolhas individuais são secundárias. E como é que isso acontece na prática? Skocpol identificou um padrão, uma espécie de receita de 3 passos. Primeiro, o Estado entra em crise. Simplesmente não consegue mais dar resposta às pressões. Segundo, as instituições colapsam. As regras do jogo deixam de valer. E, finalmente, passo 3, das cinzas dessa ruptura emerge uma ordem política completamente nova. A mudança nasce da falha do sistema. Só que essa teoria deixa umas perguntas bem importantes no ar, não deixa? Se a mudança só vem de crises, como é que a gente explica aqueles longos períodos de estabilidade? E será que as nossas escolhas, as nossas ações, não importam mesmo? E o passado, ele simplesmente desaparece depois da ruptura? A teoria da crise, por mais poderosa que seja, parece não ter uma boa resposta para isso. E é justamente para responder a estas perguntas que a gente precisa de ir buscar outro gigante do pensamento político, Alex de Tocqueville. Porque quando ele olhou para a democracia, ele viu uma coisa completamente diferente. Para Tocqueville, a verdadeira força de uma democracia não estava nos grandes eventos, mas sim em raízes muito profundas e muitas vezes discretas. Coisas como uma forte cultura de associativismo civil, as pessoas a envolverem-se na vida local dos seus municípios, uma moralidade partilhada e, acima de tudo, os costumes cívicos do dia-a-dia. Para ele, era esse tecido social invisível que permitia à democracia adaptar-se e evoluir sem precisar de quebrar. E essa citação dele é simplesmente perfeita, resume tudo. Para Tocqueville, a verdadeira escola da liberdade não era um grande parlamento, mas a participação local. Era ali, na gestão das pequenas coisas da comunidade, que as pessoas aprendiam na prática a serem cidadãos, a cooperar, a negociar. Essa era a base de tudo. Ok, então já vimos a perspectiva da crise e a da continuidade, mas parece que ainda falta uma peça neste puzzle. Uma peça que muda completamente as regras do jogo, a nossa própria ideia de tempo. E quem nos vai ajudar a entender isto é outro sociólogo incrível, o Norbert Elias. Elias chega com uma ideia revolucionária, a pluralidade temporal. O que é que isto quer dizer? Basicamente, ele diz para a gente esquecer a ideia do tempo como uma linha reta, única e objetiva. Numa sociedade, existem vários tempos a correr ao mesmo tempo. Pensa nisto, o tempo lento das tradições, o tempo rápido das notícias, o ritmo da economia e o mais interessante é que todos estes tempos se cruzam e se influenciam uns aos outros constantemente.
A metáfora aqui é perfeita. O tempo é como um tecido feito de fios de cores diferentes, todos entrelaçados. O passado não é uma coisa que ficou para trás e desapareceu, não. Ele é um fio que continua bem presente, a dar cor e textura ao nosso hoje. E isto é fundamental, porque significa que o passado não é só um peso morto que a gente carrega. É um conjunto de ferramentas, de memórias, de identidades que nós podemos usar ativamente para construir o futuro. Então, como é que a gente junta estas peças todas? A ruptura da Skopko, a continuidade do Tocqueville e esta ideia do tempo do Elias. A resposta é um novo modelo que consegue sintetizar tudo isso. O modelo da pluralidade temporal. E aqui o contraste é total. Reparem bem, em vez de crises, o motor da mudança passa a ser a adaptação e a negociação contínuas. O passado deixa de ser visto como um obstáculo que precisa de ser destruído e passa a ser um recurso, uma caixa de ferramentas que a gente pode reinterpretar. E talvez o mais importante de tudo, as nossas escolhas. A ação humana volta para o centro do palco. A mudança não é algo que nos acontece, é algo que nós fazemos. A grande vantagem deste modelo, no fundo, é que ele nos dá uma visão mais rica e até mais otimista. Ele mostra como as democracias têm esta capacidade incrível de evoluir, de negociar valores tão complicados como liberdade e igualdade, não apenas através de choques violentos, mas através de uma conversa constante com o seu próprio passado, presente e futuro. Certo, mas vamos ser práticos. Por que é que toda esta discussão teórica sobre história e sociologia importa para nós, aqui e agora? Bem, a resposta é que estas duas formas de ver a mudança funcionam como lentes que a gente pode usar para analisar e entender a nossa própria sociedade. Então, que tipo de sinais é que a gente deve procurar à nossa volta? Os sinais de ruptura são bastante óbvios, não é? Crises nas instituições, polarização a níveis extremos, a confiança a desaparecer. Mas talvez os sinais de continuidade sejam até mais importantes, ainda que mais discretos. Pensa um pouco. Como é que está a saúde das associações do teu bairro? As pessoas ainda se juntam? Ainda participam? As nossas instituições conseguem adaptar-se ou estão a ficar rígidas? É aí, nessas pequenas coisas, que se mede a verdadeira resiliência de uma democracia. E isto leva-nos à pergunta final. Uma pergunta que eu deixo para você. Quando olha para a sociedade à sua volta, para as notícias, para a sua comunidade, o que é que você vê mais? Vê sinais de uma ruptura que pode estar próxima? Ou vê a força silenciosa da adaptação contínua, aquela resiliência que vem de baixo? A forma como cada um de nós responder a esta pergunta diz muito sobre o futuro que estamos todos juntos a construir.